no capítulo 10 e os versos 21. Apenas 2 versículos, 21 e 22, do capítulo 10 de 1 Coríntios. Graças a Deus por mais essa semana que o Senhor concedeu a nós, por a gente estar aqui. E quão bom é poder rever os irmãos. Somos a grande família. E é interessante, irmãos, quando falta alguém no culto, como a gente sente a falta quando olha e não vê a pessoa que está no nosso meio, né? Às vezes dá aquela preocupação, será que está bem? O que está acontecendo? Mas isso é preocupação de quem ama, amém? E que nós possamos a cada dia viver nesse propósito maravilhoso de Deus de ser a grande família. 1 Coríntios 10, 21, amém? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor. Somos acaso mais fortes do que Ele? Querido Pai Celestial, nós invocamos a Tua presença através da oração, neste momento te dando graças. Bendizendo, Pai, pela participação de cada um dos Teus filhos aqui já esta noite, com louvor, mensagem, oração. Pela presença de cada um aqui neste culto esta noite e por todos que acessam a live. Que a bênção do Senhor venha refletir de uma forma extraordinária nesta noite sobre a vida do povo. Porque Tu sabes, Jesus, o quanto somos carentes da Tua misericórdia, dos Teus ensinos e da soberana, Pai amado, convicção que o Espírito Santo traz a nós de que a Tua palavra é a verdade e como nós precisamos de estar ligados a ela. É uma noite de Santa Ceia. E nós sabemos, Pai, que Tu estás à mesa. Glorificado seja o Teu nome pelo convite ao Teu povo para estar à mesa também. Que nós possamos, Pai, ser dignos desta mesa. Que possamos a cada dia nos preparar, ser santificados e purificados pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Podem tomar os seus lugares dando glória para Jesus Cristo. Amados irmãos, é uma noite maravilhosa essa que Deus preparou para nós aqui, uma noite de Santa Ceia. E aqui o apóstolo Paulo, ao escrever a igreja de Coríntios, ele faz essa menção aqui que parece até uma palavra um tanto agressiva aos nossos ouvidos. Mas no decorrer dessa mensagem, nessa noite, nós vamos estar entendendo o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui acerca da mesa do Senhor e da mesa de demônios. E que nós não podemos ser coerentes a isso e nos aceitar, assentar-se à mesa dele e assim estar sendo participantes. Que nós possamos entender a vontade de Deus. Jesus é tão maravilhoso que Ele pagou um preço que nenhum de nós, eu creio, irmãos, por mais que nós pudesse, que fosse do nosso alcance isso, mas quem é que gostaria de morrer no lugar de alguém que nem faz caso de si? E Jesus, então, até então nós não fazíamos caso de Jesus da essência que Ele era, mas Ele morreu no nosso lugar. O amor maior foi pago. E agora tem aqui dentro da palavra de Deus, a salvação vem pela fé e ela é de graça aos que derem crédito, entregando as suas vidas a Cristo. Mas ainda existe um período de tempo antes de nós ser assuntos ao céu. Antes de nós sermos chamados para nossa verdadeira pátria. Aqui na terra, irmãos, por mais que às vezes a gente tenta se apegar, se apaixona por coisas daqui, mas aqui nós somos peregrinos, todos nós, seja pessoas que creem em Deus ou não. Somos peregrinos na terra. Um dia vamos partir daqui, mas nós que cremos na palavra de Deus temos a plena certeza de que tem um Salvador maravilhoso que deu a vida por nós e que na medida que nós entendemos a verdade, entregamos a vida para Ele, Ele nos aguarda para esse dia da redenção. Mas até esse dia da redenção existe esse tempo da peregrinação na terra. E é nesse período que nós precisamos saber e prestar muita atenção se nós estamos bebendo do cálice do Senhor somente, ou se nós estamos de vez em quando pegando um pouquinho do cálice
que é dos demônios. Aqui, quando nós vamos fazer menção e ler, se os irmãos quiserem em casa estudar esse texto, aqui o capítulo 10 inteiro aqui, o apóstolo ele faz menção referindo-se ao povo de Deus quando sai do Egito para a terra prometida e lá no deserto, como eles provocaram o zelo do Senhor. Aqui a última frase desse texto diz assim: ou provocaremos zelo do Senhor. Somos acaso mais fortes que ele? E na trajetória até a terra prometida, o povo de Deus provocou muito zelo no Senhor, colocando idolatria na sua frente, se levantando para se divertir, como dizia ali no texto onde Moisés está lá recebendo as orientações de Deus para a lei, nas tábuas da lei, quando ele desce lá de cima, o povo está prevaricando, o povo está na mesa de demônios. E ali muitas pessoas não conseguiram adentrar a terra prometida, mas muitos deles morreram no trajeto, na caminhada. O apóstolo Paulo adverte a igreja, então advertindo nós, no nosso tempo hoje, e diz assim, isso sirva de exemplo. Lá no passado, muitos ficaram pelo caminho, porque se prostraram no deserto para provocar o Senhor. Porque se prostraram no deserto e se levantaram para se divertir. E aí o apóstolo Paulo ele faz menção aqui nesse texto do capítulo 10 inteiro, e ele diz em uma frase: ore quem está de pé e cuide para que não caia. E aí logo em seguida vem esse texto aqui, aonde o apóstolo, preocupado com a igreja, ensina o povo como fugir da idolatria e como se purificar. E interessante que nessa noite, enquanto todos louvavam a Deus, eu fui prestando atenção na direção que o Senhor deu na ministração de louvores aqui. E tudo está encaixando com a palavra que Ele ministrou no meu coração já no decorrer dessa semana, quando fala de purificação, alvo mais que a neve. O poder de Deus nos transforma de maneira que as nossas vestes, que a nossa vida espiritual se torna alvo mais branco, alvo mais que a neve. Imagina que purificação, irmãos. Para pensar comigo aqui, esquece um pouco agora essa parte física nossa aqui, material, que nós estamos aqui cada um com uma cor de roupa. Mas imagine agora a ceia preparada por Jesus, o espiritual agora. Todos de branco, Jesus com as vestes resplandecentes de branco, maravilhosa, o ambiente santificado, o lugar preparado. E agora, enquanto nós cantávamos aqui, o Senhor ministrou no meu coração algo aqui relativo à mensagem que eu preciso falar. Quando alguém vai a um hospital para uma cirurgia, que precisa de um bloco cirúrgico, olha a transformação e a mudança que tem que ter se nós queremos lutar pela vida e se colocar à disposição para que sejamos cirurgiados. Primeira coisa que se faz ao entrar no hospital é trocar as vestes por a veste que é dada pelo hospital para colocar, para adentrar o bloco cirúrgico. Os funcionários, o médico, as enfermeiras, anestesistas, todos com uma roupa totalmente limpa. Alguns agora usam uma roupa verdinha, mas a maioria branca. Mas o certo é que há um cheiro de limpeza naquele lugar. Há uma purificação para quem adentra lá para uma cirurgia. E a cirurgia é desafiando, através do poder da medicina, para que a vida venha a acontecer. Num caso, muitas vezes, que as pessoas ficam ali na decisão, eu não sei como é que vai ser pós essa cirurgia, porque é um desafio, mas se submete, se colocando à disposição e fazendo todo o procedimento que é necessário, para que não haja uma infecção. Cuidado com a sujeira, irmãos. As mulheres, quando vão lá para dar à luz a um bebê, tem que tirar ali o esmalte das unhas também. Há um procedimento total para purificação, para limpeza,
Davi havia se sujado num adultério com Betseba, se sujado com a morte do marido dela, Urias. As mãos e o coração de Davi haviam se sujado. E Davi agora ele sabe que ele está à mercê de cair no monte da adoração, de cair na presença de Deus, do Espírito Santo se ausentar. E Davi então com pressa ele reconhece isso, ele ora ao Senhor, reconhece o seu pecado, confessa o seu pecado, e ele ora: Senhor, me dá um espírito reto, me dá um coração puro, e não me repulses da tua presença, não me tire da tua presença, Senhor. Olha como é importante, irmãos, coração puro. No Salmos 12, verso 6, diz ali, ó, que a palavra de Deus é pura, ela é refinada 7 vezes, as palavras do Senhor são puras, prata refinada em cadinho de barro e depurada 7 vezes. A palavra do Senhor que saiu da boca de Deus, irmãos, a pureza, a santificação, o cadinho de barro, eu fui examinar para ver o que é, porque eu não tinha ouvido falar sobre esse negócio, mas é uma tigela de barro que consegue suportar o calor e é para purificação de metais. Então aqui por isso que fala que a prata ela é purificada, a palavra do Senhor é purificada como 7 vezes, assim como a prata, dentro desse negócio ali preparado para isso, para ver como que a gente pode confiar na palavra do Senhor, irmãos. Confiar na palavra de Deus, não tem porquê da gente desconfiar se é a verdade. Aleluia. Então nós vemos que a palavra de Deus é pura, é porque Deus gosta da pureza, Deus não mente. Quando nós olhamos para o livro de Levítico, ali a gente vai ver uma série de requerimentos de Deus sobre os animais que ele pedia para o sacrifício que era por causa do pecado, do tempo que ainda existia lá o véu do templo, que tinha que ter o sacerdote que entrava lá e somente ele podia estar diante daquela cortina, na presença do Senhor, e ali oferecendo então o sacrifício ao Senhor e trazendo resposta para o povo. E aí naquele tempo o Senhor dizia: olha, eu quero um novilho, quando era uma oferta mais alçada, ou até mesmo por uma congregação, uma equipe, né, de gente, ou daqui a pouco alguém por causa dos pecados mais sérios, mais agravantes diante dos olhos da comunidade lá de Israel. Então ele pedia ali que fosse um novilho que não tivesse defeito e que não tivesse mancha. E aí também quando era o sacrifício de um cordeiro, da mesma forma, que fosse um bichinho que não tivesse defeito, que fosse novo e que não tivesse mancha. Para aquelas pessoas mais pobres que tivessem dificuldade de adquirir um novilho, adquirir uma ovelha, um cordeiro para o sacrifício, o Senhor então dizia: pega lá um parzinho de pombinha rola lá e faz da mesma forma, que esses bichinhos eles não têm defeito, não têm mancha sobre os seus corpos. Irmãos, você já parou para pensar, você gosta de receber nas tuas mãos algo com defeito? Comprou lá na loja, parece que a aparência estava bonita, linda em casa, defeito. Minha mãe comprou uma máquina, acho que faz uns 20 dias, uma máquina no lavador, e ontem ela me dizendo: tá com defeito, eu vou ter que acionar eles. Que ruim isso, né? Tu ali para comprar algo, se esforçar para alguma coisa e ver defeito. Os irmãos aí que são pais, que são mães, vocês procuram sempre, zelando pelo caráter dos filhos, pela postura dos filhos, porque vocês não querem que eles sejam pessoas que tenham defeitos, que aparentemente mostrem os seus defeitos na sociedade. Não querem que tenham manchas que fiquem aí registrado pro longo da vida da pessoa ter aquela marca. Não quer. E o Senhor não quer isso nem para ele nem para nós, irmãos. Por isso, o Senhor, a palavra dele, ela vem com uma exigência para nós
ele exagerado, ele se torna uma arma destruidora dentro de uma família. Mas um certo cuidado todos têm e é natural. Porque o próprio Deus, ele tem um certo cuidado especial por nós, e aqui diz o zelo do Senhor. O zelo do Senhor. O Senhor não quer que nada e nem ninguém ocupe o lugar dele na nossa vida, irmãos. Seja gente, seja bens materiais, seja qualquer outra coisa. Às vezes a gente, quando olha aqui para a idolatria, quando a Bíblia menciona idolatria, o texto que nós estamos lendo, ela se refere a isso, a gente logo pensa, é as imagens de escultura. Não tirando elas da lista, elas estão certamente no topo, mas tem muita coisa oculta e que é colocado às vezes até por inocência ou até por uma condição social que todos estão fazendo, e automaticamente eu também amo Jesus, bebo do cálice do Senhor, mas automaticamente eu vou lá e coloco alguma coisa neste lugar que é precioso de Deus. E isso é idolatria. Quando nós olhamos também aqui Salmos 81:16, nós vamos ver como Deus quer nos saciar e nos presentear com o puro. Porque ali o Salmo 86, ele está se referindo, e o Senhor também falando ao povo de Israel, lá do passado, quando prevaricaram contra ele, e ele diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, desse ouvidos, eu saciaria eles com o trigo mais fino e com o mel que brota da rocha. Irmãos, o mel puro que brota da rocha, o trigo mais fino, ou seja, aquele mais purificado. Era isso que o Senhor estava dizendo: se o meu povo me desse ouvido. E o salmista, o profeta Isaías também, lá no capítulo 1 de Isaías, está se referindo a isso, dizendo assim: se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. O melhor, ele não está dizendo que é resto, não é coisa com defeito, não é coisa manchada, não é porcaria. Ele está dizendo: se vocês quiserem e me der ouvidos. Não é só escutar. Escutar é diferente da ouvir. Tem muita gente que escuta, mas não dá ouvido. Dar ouvido é prestar atenção e levar para a vida. E é isso que o Senhor quer, nos saciar com o melhor, nos dar o melhor, quando nós colocamos Ele no topo da nossa vida e reverenciamos Ele como Ele é majestade. Filipenses 4:8, até quando a Ana foi ler nessa noite, ela se refere ao Filipenses 4, eu pensei, lá vem a palavra que já está inserida, mas foi a seguinte um pouquinho que eu registrei aqui. Ali, irmãos, e nessa noite os levitas cantaram, foi o primeiro corinho: meus pensamentos são para ti, Senhor. Meus pensamentos são para ti. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja ali de Filipenses, e ele diz ali, sobre a nossa forma como filhos e filhas de Deus, como é que nós devemos pensar? Que tipo de pensamento nós podemos deixar estar na nossa mente? E ali diz assim, eu tenho que pensar em tudo que é verdadeiro. Então as coisas que são mentira, vaidade, essas coisas já não podem fazer parte da minha mente, do meu pensamento. Ali diz tudo que é respeitável. Se tem alguma coisa que é de falta de respeito, não é nem para falar e muito menos para pensar. Porque se a gente pensar, daqui a pouco a boca fala o que pensa. Então, se não pensar nas coisas que são desrespeitosas, a gente nem vai falar e não vai pecar com os lábios também. Então, se nós também, ali diz, em tudo que é justo, pensar em tudo que é justo. E quando a gente fala de justiça, não é aquela justiça própria nossa, irmão. É a justiça, toda vez que fala em justiça na Bíblia, porque às vezes todo mundo conversa numa roda de amigos, e de repente todo mundo pode dizer, eu sou pelo certo. Mas que tipo de certo é esse? É o certo que eu acho? Aí daqui a
base de vida para nós na Bíblia, na palavra do Senhor. Então, tudo que é justo, pensar nisso. Ali diz assim, ó, tudo que é puro, para pensar em tudo que é puro. Pureza no nosso pensamento, irmãos. Olha só, aonde está vindo aqui, ó, o bálsamo da limpeza nessa noite de cura na mente. Tudo que é amável e tudo que é de boa fama. O apóstolo Paulo diz para nós que bebemos o cálice do Senhor para ter esse tipo de pensamento. Para que possamos, quando nós pensamos, irmãos, nós deixamos isso envolver a nossa vida. E daqui a pouco vem para o pensamento, associa nas decisões centrais da vida, que é o coração. E é por isso que Jesus disse que é do coração que procedem os maus desígnios também. Porque pensa bobagem, deixa a bobagem fazer casa no coração, que é o centro, o comando da vida, e aí daqui a pouco tá as atitudes, tudo relaxado. Nós olhamos aqui para Mateus 16, 5, irmãos, e ali nós vamos ver Jesus, depois de ele ter feito 2 milagres extraordinários de multiplicação de pão e de peixe. Na primeira multiplicação, Jesus ele saciou a fome de mais de 5.000 pessoas com 5 peixes, 5 pães e 2 peixinhos na multiplicação. Na segunda multiplicação, Jesus sacia a fome ali cerca de 4.000 pessoas. Mas essa contagem eles contavam homens. As crianças e as mulheres estavam juntos, então é muito mais gente. E ali o Senhor, então, ele multiplica 7 pães e 2 peixes para alimentar essa quantia de gente. E há uma sobra. Na primeira multiplicação sobrou 12 cestos de pão ali que sobrou e peixe. Na segunda multiplicação sobrou 7 cestos. E agora estão eles lá em alto mar, Jesus dentro do barquinho com os discípulos, e de repente um começa a cutucar no outro e dizer: a gente esqueceu de levar pão, a gente esqueceu de trazer pão. Irmãos, tá com Jesus no barco, preocupado, se já tinha visto 2 tipos de multiplicação
idolatria que pode acometer em nossas vidas nos dias que nós estamos vivendo, irmãos. Eu creio que no topo está as imagens de escultura que colocam ali como um Deus. E na verdade o nosso Deus, ele é vivo, real, mas ele é invisível. Porque os nossos olhos carnais não podem contemplar a sua glória, porque seríamos fulminados diante do poder da glória do Senhor. Mas as imagens de escultura, elas são uma espécie de idolatria. E que todo aquele que ainda acredita nisso, eu sei que ao falar isso, muitas pessoas amigas que quem sabe me ouvem pregando a palavra de Deus, estão pensando, ela poderia passar essa parte, eu não posso passar. Porque muitas vidas estão dependendo ainda disso para serem salvos. Estão dependendo disso, de renunciar às imagens de escultura e colocar Jesus Cristo, invisível, mas real, poderoso, no lugar, no centro da sua vida, como Deus único e suficiente e Salvador. Mas, irmãos, nós podemos ver um Deus que ele permeia no meio da sociedade, chamado dinheiro, chamado o Deus Mamon, chamado as avarezas. Irmãos, o dinheiro é para nós mandar nele, não é para ele mandar em nós. Na medida que o dinheiro manda na gente, na medida que o dinheiro nos escraviza, na medida que os bens materiais que eu quero ter, eu não alcancei ainda, e eu tenho maior ansiedade de correr atrás, porque eu não posso morrer sem ter esse bem material, eu já estou sendo um devoto do dinheiro. E o dinheiro, ele tem um nome chamado mamon. Bens materiais, avareza, tudo que está ligado a isso, irmãos, é idolatria também. Isso contamina o coração das pessoas. Isso suja a mão de muitas pessoas, que às vezes tenta ir no bolso do alheio, daquele que não é seu, para tirar o que não é seu, para viver do que não é seu. Contamina o coração e contamina as mãos. E isso é beber do cálice dos demônios também. Nós vemos também que às vezes tem gente que coloca pessoas no lugar de Deus. Entre Deus e a minha família. Entre Deus e o meu cônjuge, o meu cônjuge. Entre Deus e o meu ídolo famoso da televisão, meu ídolo famoso da televisão. Entre Deus e o cantor gospel famoso, Irmãos, eu estou falando uma coisa aqui, que pode parecer exagero e não é. Muitas pessoas têm muita dificuldade em entregar a vida para Jesus, porque um familiar se opõe a si. E diz, se tu ir para aquela, porque nunca vai entender como servir a Jesus ou servir a Deus. Se tu ir para aquela religião, não é mais o meu filho, não é mais minha filha, não é mais a pessoa que é meu ente querido. E aí muitas vezes, diante de uma decisão assim, a pessoa fica confusa e pensa, poxa, mas eu não posso chatear, é meu pai, é minha mãe, é meus irmãos. Aí nós olhamos para a Bíblia e vemos Jesus dizer assim, quem não negar pai, mãe, irmãos, pessoas, não é digno de mim. Quem não souber renunciar e colocar eu no lugar que tem que ser, não é digno de mim. Então a idolatria também está relacionada a pessoas, irmãos. Nunca esqueça, entre essas duas coisas que eu já falei, para pensar um pouco. Deus está na frente em relação a pessoas, em relação a dinheiro, bens materiais. Se Deus está na frente, até agora, amém. Tudo certo. Nós podemos ver também como idolatria, irmãos, status. Pessoas que correm atrás por status. Às vezes nem é tudo aquilo que vive, mas tem que postar. Tem que mostrar. E aí entra também o lado político. O lado político é muito perigoso nessa área também. Porque tenta correr na frente de tudo e de
cuidado excessivo de se mostrar diante da sociedade, muitas vezes querendo ser o que não é. Lembra do pão, irmãos? Sem fermento. Lembra de Jesus? Pão sem fermento. Ele veio e fez a história aqui e continua fazendo a história mesmo invisível diante dos nossos olhos. E ele nunca precisou fazer status de si mesmo daquilo que, mesmo sendo, ele se despiu. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação mostrar isso, mas despiu-se de ser Deus da sua glória, veio e tomou uma forma humana e habitou entre nós. Sabe o que quer dizer isso? O apóstolo está dizendo que Jesus se rebaixou ao nosso nível e não teve problema nenhum, porque ele estava fazendo isso com uma missão, um propósito de ser o nosso Salvador. E quem somos nós, irmãos, para querer ultrapassar os limites do nosso Mestre? Aqui nós podemos colocar também como idolatria os prazeres e estilos de vida, como vícios e entretenimento. Eu toquei na mensagem aqui nessa noite quando o povo de Israel ele sai do Egito e no deserto. Quando Moisés está recebendo a lei do Senhor, escrevendo as tábuas, o povo fica com um arame lá e se demora lá uns dias e eles começam a pensar, Moisés deve ter morrido lá no monte, vamos fazer um Deus para nós aqui. E eles desmancham lá os metais que eles carregam junto, o ouro, e eles constroem um bezerro de ouro e começam a dizer, esse aqui é o nosso Deus. E a Bíblia diz que eles comeram, beberam e se levantaram para se divertir. Na maior profundidade de estudos, nós podemos entender que eles se levantaram até para se prostituir diante daquele bezerro. Foi o primeiro carnaval instituído na terra. Foi ali diante daquele bezerro de ouro, quando o povo não teve a paciência de confiar e esperar o que o Senhor Deus estava mandando para eles. Se levantaram para se divertir. Ali a exaltação dos vícios foi grandiosa, o entretenimento, e foi uma idolatria colocada no lugar do Senhor. Eles colocaram no lugar de Deus o Senhor. Nós podemos ver também como idolatria conceitos humanos como materialismo, naturalismo, humanismo. Irmãos, a gente tem visto falar bastante disso no nosso tempo moderno agora, né? Como as pessoas estão lutando por esses ideais e achando que isso é tudo. E às vezes colocando o Senhor Deus, o autor da criação e o Salvador, lá atrás de tudo. Bom, e nós falando disso, nós estamos falando de sociedade, estamos falando do mundo que nós estamos vivendo. E nós temos um tempo ainda até Jesus nos levar daqui, amém, igreja? Nós temos um tempo ainda, e nesse tempo, a advertência de Deus para mim e para você aqui essa noite: não vos assenteis na mesa de demônios, não participeis de cálice que demônios bebem. Não façam mistura, irmãos. É isso que a palavra está dizendo, não misture as coisas. Algo também que é muito natural nos nossos dias, eu já vou estar encerrando a mensagem, e que contamina, irmãos, contamina. A questão da música, a música é algo maravilhoso. Quando a gente inicia o culto aqui, a gente faz louvor para Deus. A gente exalta o nome de Jesus, a gente glorifica Ele. E os salmos, principalmente no finaleira dos capítulos de salmos, nós vamos vendo ali os salmistas dizendo: apresentai-vos ao Senhor com cântico, adorai ao Senhor ali com instrumentos musicais. E nós sabemos que tudo aquilo que é louvor e que engrandece o nome do Senhor abençoa a nossa vida também. Mas o contrário disso, irmãos, eu vou dar uma pincelada aqui, porque às vezes pensa, é só uma musiquinha, a letra dela não é vulgar, então eu vou escutar. Irmãos, existe dois tipos de governo espiritual. Um é de Deus e o outro é do diabo. Se o governo que está sobre a letra ou sobre a inspiração daquela música não é de Deus,
o que é e Ele mostra tudo aquilo que é necessário para nós. Pensa comigo se colocando de pé já. Se para um bloco cirúrgico, uma cirurgia, é necessário se submeter às exigências do hospital e de tudo que é necessário para que tenhamos o cuidado de ser bem cuidados ali naquela cirurgia, de ser bem cuidados naquele momento ali que nós vamos estar cuidando de nosso futuro para uma vida com mais saúde, e ali nós nos colocamos com purificação, quanto mais na mesa do nosso Senhor, irmãos, quanto mais na presença do nosso Senhor. Guarda essa palavra no teu coração. Jesus mexeu muito forte essa semana comigo nessa palavra. Eu não tive problema nessa semana de buscar dos céus qual era o assunto para hoje, porque o Senhor foi me dando no decorrer da semana. Ele foi ministrando muito forte isso. Diga ao meu povo que não use de misturas, que não use de misturas. E no dia de hoje o Senhor me dá esse texto aqui. Como eu falei, parece um texto agressivo. Não estejam assentados à mesa de demônios, não tomem de cálice de demônios. Mas se o Senhor está dizendo isso, é porque Ele sabe que aquelas coisinhas que a gente pensa que nada a ver, que não tem importância, pode estar ali um cálice daquela mesa maldita. E nós não podemos, sabe por quê? O texto aqui finaliza dizendo assim: ou provocaremos o zelo no Senhor, ou provocaremos o ciúme no Senhor, ou provocaremos a ira no Senhor. Por acaso nós somos mais fortes que Ele? Fica essa pergunta para nós. Mas o Senhor tem um cuidado enorme, um amor enorme por nós. Amém? Fecha teus olhos, curva a tua fronte. Querido Pai Celestial, eu quero glorificar e bendizer o nome do Senhor por esta noite, esta mensagem que o Senhor deu para entregar ao povo teu. Jesus, esse povo é do Senhor. Esses filhos e filhas é do Senhor. Nessa noite, na medida de tudo aquilo que eles estão entendendo acerca de purificação, da maneira que o Senhor exige que nós nos apresentamos, que nós nos sentamos à tua mesa, que cada um possa ter um entendimento, Pai, com muita clareza, com muita revelação, e que aquilo, Jesus, como ministro da tua palavra, eu não consegui nessa noite, quem sabe, a trazer com clareza, mas que o poder do Espírito Santo, na medida que o teu povo te ama e te dá ouvidos, possa ir trazendo mais revelação com profundidade, a fim de que teu povo, Pai, possa se apresentar a ti, não com parcialidade, Senhor, mas inteiro, íntegro, para que possa, Pai amado, agradar a tua vontade, o teu querer em suas vidas, e assim estar totalmente participando somente do cálice e da mesa